Olá, seja bem-vindo a mais um mini módulo deste mini curso sobre os puritanos, sobre a visão puritana. E o tema de hoje é os puritanos e o dinheiro. Então, o dinheiro, segundo os puritanos, não era algo essencialmente mal. O dinheiro era algo bom. O dinheiro é simplesmente um meio de troca. Em si mesmo, o dinheiro não é pecado sob a ótica puritana. O grande problema é o uso inadequado do dinheiro, e esse uso ele pode aí tomar corpo, né, de uma conduta pecaminosa. William Perkins, que foi um puritano, ele disse que Cristo ele não proibiu a fruição de posses e bens, desde que o uso ele fosse adequado. Então, o dinheiro em si ele deve ser um meio para a mordomia, para o serviço. O dinheiro, segundo a ótica puritana, também pode ser considerado um dom e um presente de Deus. Logo aqui, a grande ênfase é a ênfase na maneira como se vai administrar esse dinheiro. Então, portanto, segundo a ótica puritana, o dinheiro pode ser um instrumento para abençoar pessoas, abençoar a sociedade, abençoar a igreja. E nós percebemos também que o puritanismo ele não compreendia que o dinheiro por si mesmo ele era sinônimo de felicidade, mas a redenção em Cristo que constitui a verdadeira alegria. Então, fazendo esse contraponto, o puritanismo também entendia que a garantia de sucesso e de prosperidade material não é garantia de santidade. Então, eles compreendiam também que, do mesmo modo que ser rico não é ser santo, ser pobre também não é ser santo. Agora, nós falamos também da riqueza, e agora nós vamos falar pontualmente da pobreza, porque para falar da riqueza e do dinheiro, para que a situação tome um pouco mais de corpo, é importante que nós falemos da pobreza. Então, o que seria a pobreza? Né? Segundo o pensamento puritano, seria um meio de correção, provação e sondagem. Né? Deus ele usaria a pobreza para corrigir, provar e sondar o homem. E o puritanismo não defendia a ideia, que era a ideia monástica, muito do catolicismo monástico, de boa parte da teologia medieval, não defendia a ideia de que a pobreza ela deveria ser buscada, né? E nem que nem que ela deveria ser evitada, né? Aqui, então esse é um ponto. E com relação ao dinheiro, o dinheiro ele deve ser evitado, ele deve ser buscado. Na verdade, ele tem um aspecto neutro, né? Ele tem um aspecto neutro porque depende do modo como você vai usar, né? Isto aí, a mesma coisa como uma faca. Eu posso fazer uma refeição, né? Usar aquela faca para cortar legumes, cortar carnes e fazer uma refeição. Posso fazer uma estátua, né? Posso fazer um móvel, enfim, sei lá. Usar aquilo de uma maneira como instrumento de artesanato para fazer um presente para alguém, ou a faca também pode ser usada para matar alguém. Então, é mais ou menos nesse sentido. Olha o que Thomas Adams disse: ensinamo-lhes não a jogar fora a bolsa, mas a cobiça. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é a cobiça. Novamente, aqui, o grande ideal era o ideal de moderação. Então, o que seria desejável? Seria a pobreza extrema para evitar a tentação da riqueza? Não. O que seria desejável? Seria então a riqueza? Também não. A riqueza ela traz muitas tentações, mas o estado médio entre a pobreza e a riqueza ele deveria ser desejado. E a grande questão é que qual seria o oposto desse ideal? Seriam os atos de cobiça e de luxúria. E sob a ótica ali, sob a visão puritana, a cobiça seria o desejo insaciável pelas riquezas, um desejo que ele não se sacia. E a luxúria, ela seria uma riqueza mais do que necessária,
né? E também estaria relacionada com hábitos excessivos da administração. Você ter mais do que o suficiente, né? Ali no seu rol de bens, vamos dizer assim. E esse excesso, segundo os puritanos, deveria ser destinado justamente para a caridade, para ajudar os outros. O dinheiro, diferente como nós temos aqui na visão ocidental, o dinheiro ele não é um bem nosso, um bem meu, mas o dinheiro ele deveria ser considerado na ótica puritana, o dinheiro é um bem social e não uma propriedade privada. E nesse sentido, a finalidade principal do dinheiro é a caridade, as boas obras para a igreja e para o Estado. Quando eu falo Estado aqui, falo sociedade. Os puritanos eles tinham uma visão com relação ao uso de juros, né? A princípio eles não defenderam o uso de juros, a cobrança de juros, mas depois com o tempo eles defenderam o uso de juros desde que moderado e que eles não fossem exploratórios ou abusivos. Os puritanos eles eram contrários também a algumas crenças modernas aqui do mundo ocidental. Por exemplo, a visão puritana era contrária à crença da ética do sucesso, em que feliz é aquele que é próspero materialmente. Eles eram contrários à crença da pessoa autorrealizada, aquela pessoa que luta, conquista e ela fez tudo por mérito próprio. E na verdade, segundo a visão bíblica, tudo vem de Deus e é por Deus. Ainda que, entre aspas, eu conquiste e consiga ter um carro para mim, esse carro não é fruto, ele vem por Deus, ele é um presente de Deus. Nós somos somente mordomos. A ética moderna dos negócios, eles é contrária a essa ética em que o principal objetivo de uma empresa, e simplesmente isso é lucrar, e lucrar, e lucrar, e essa corrida insaciável, essa guerra, né, dos comerciantes. O lucro, segundo os puritanos, não deveria ser a principal finalidade de um negócio, mas deveria servir a própria sociedade através do seu negócio, né? Você, através do seu negócio, você faria um serviço público e não simplesmente seria um instrumento para você satisfazer seus desejos particulares e individuais. E o puritanismo também era contrário à ideia de um socialismo, né? Porque no socialismo existe o igualitarismo, que ele é nivelado, onde não há nem ricos e nem pobres. E nesse sentido, os ricos eles existem, Deus fez uns ricos e outros pobres, e para que os pobres eles também recebessem, de certo modo, uma ajuda e fossem abençoados, e os ricos tivessem a oportunidade de abençoar e de ajudar também. É isso, encerramos mais um módulo. E até o próximo módulo. Deus abençoe.